Bom dia a todos. Eu sou o professor Marcos, para os colegas de Lajeado, né, os colegas de Lajeado, né, sou o professor Marcos, sou professor de Química aqui no campus, né, e eu também atuo num grupo de pesquisa em Educação Química, estou no médio de ensino de Química, de Educação Química, na PUC, com colegas lá, que eram do meu tempo de doutorado, e professores que trabalham também lá. E eu vou trazer aqui apontamentos que a gente acha muito caros para a gente lá, que são resultados de análises, né? de pesquisas. Né? E eu vou reportar depois, e isso que eu vou mostrar aqui, eu faço aqui no campus com as turmas do ProEja, que tem então um público assim mais menor sobre os alunos, mas que está mais receptivo à forma de trabalho, onde eles se envolvam com mais facilidade e interagem entre o grupo que está ali. Né? Eu vou falar hoje sobre uma coisa que é importante para professores, né? Que é a identificação de falhas conceituais que os alunos trazem aí no seu conhecimento. Né? Essas falhas elas podem aparecer na nossa própria aula, em momento anterior, elas podem aparecer numa outra disciplina, e aí ela interfere na nossa, ou mesmo numa série anterior também. Né? Bom, mas essa ideia, ela parte de um pressuposto que eu acho que é fundamental, né? Que é indissociabilidade entre duas situações. Pergunta do aluno na sala de aula e o processo de pesquisa. Quando eu falo de processo de pesquisa aqui, eu não estou me referindo à pesquisa científica, que é aquela que a gente já discutiu algumas vezes, né? Mas a pesquisa inserida num processo de ensino pela pesquisa, de aprender pela pesquisa, de educar pela pesquisa, que é o que no curso do pós a gente discute semanalmente, praticamente, que ontem nos trabalhos que vimos ontem, e alguns que nós vamos ver em seguida aqui também, são fortemente enraizados, ou seja, levar a pesquisa para a sala de aula, para que o aluno faça a pesquisa, traga depois o resultado, a partir de provocações que o professor faça, mas que decorra de perguntas que o aluno faça também na sala de aula. Essa é a dupla pesquisa a partir de pergunta que o aluno traga para a aula. Quando falo de pergunta em sala de aula, a gente tem duas possibilidades. Né? Geralmente, numa grande escala, as perguntas partem do professor na sala de aula. E quase sempre com uma sílaba de resposta. O professor sabe que a resposta vai acontecer na sala de aula. E até também já imagina quando o aluno vai errar a resposta. Né? Tem até casos que a gente dá uma sílaba, né? Então, uma reação que libera calor aerosol, né? Aí, quando o aluno responde, o cara fica feliz, porque ele acertou. Esotérica, né? Esotérica. Né? Ele fica feliz, porque o aluno acertou a resposta. Né? Bom, essa é a pergunta de felicidade do professor, porque ele vai ficar feliz. Né? Quando ela parte dos estudantes, né? Em geral, para tirar uma dúvida pontual daquele momento ali, para repetir uma informação que o professor tenha dito há instantes atrás. Eu não estou me referindo aqui nem a essa pergunta, nem a essa aqui. Eu estou me referindo à pergunta que possa revelar conhecimento que o aluno já tem. Quando o aluno pergunta coisas que têm interesse, coisas que ele tem dúvida de momentos passados, ou coisas que ele quer aprender, essa pergunta ela mostra, ela é carregada, né, de conhecimento dentro dele. E com essa pergunta que a gente ouve na sala de aula do aluno, nós podemos perceber em algumas delas, e eu recortei esse foco para essa fala, equívocos que possam estar carregadas naquela fala do aluno ali. Então, repito, provenientes de aulas anteriores, ou de outra disciplina, ou de séries anteriores. E se o professor conseguir compreender o que está acontecendo aqui, isso pode orientar escolhas curriculares dele nos próximos momentos aí. Ele pode organizar as ações dele em sala de aula, não em função da sua vontade, né, mas em função da vontade ou das necessidades que aquele alunado traz. E isso pode ser diferente numa turma
e na outra turma. Quer dizer, ele pode não repetir uma mesma aula, uma mesma sequência, né, em duas turmas, da primeira série ou da segunda série, e aqui não há obrigatoriedade de trabalhar em um certo nível de ensino, né? As alunas aqui do pós que trabalham comigo na orientação agora do artigo estão fazendo atividades nesse sentido aqui, no ensino infantil e na primeira série do ensino fundamental. Certo? Então, quer dizer, não é isso, não é uma proposta de trabalho para o ensino médio, né? É uma ideia de formação do professor, onde ele vai conseguir enxergar caminhos onde ele encontrava, por enquanto, erros só, né? Bom, comentários aí sobre a importância de se considerar na sua prática, no seu dia a dia de sala de aula aí, perguntas que demandem do estudante, né? Ela sempre traz conhecimento, a pergunta nunca é sobre nada, né? Ninguém não sabe nada de coisa alguma, sempre tem uma informação anterior que vai originar um caminho à frente, então, aí. Essa pergunta traz curiosidade, ela traz dúvida, ela traz interesse, né? Ela demonstra que quem está perguntando tem vontade de entender algumas coisas, né? E o que eu quero que a gente dê agora um pouco mais de cuidado no olhar é que a pergunta pode trazer falhas de conceito. Uma falha de conceito, se ela não for detectada pelo professor, ela se perpetua. Aí no próximo conteúdo que se for trabalhar, e aquela falha precisar ser usada, ela vai interferir na compreensão do próximo conceito e vai se arrastando pela frente. Essa volta ao momento atrás que o professor pode fazer, nesse caso aqui, esse é o caminho, ele corrige problemas anteriores, né, de um aluno que é diferente de outro aluno, diferente de outro, e depois vai adiante ali. Bom, então, só trago leitores para mim são importantes, eu destaco Paulo Freire, né, que é um livro bem interessante, né, sobre pergunta em sala de aula, né? E eu quero, eu falei que eram indissociáveis, né? Eu quero dizer que quando eu trago a pergunta, é ela que vai originar a questão da pesquisa. Esses trabalhos que eu referi agora aí, todos eles, a partir da pergunta dos alunos, pequenininhos ou maiores, da sua curiosidade, demandaram processos de pesquisa. Estão demandando nos grupos que a gente está trabalhando aí, né? Pesquisa, de que forma? Um trabalho foi num parque, numa praça, outro trabalho foi na sala de aula, outro virá aqui. Então, há campos de pesquisa que não são só dentro da sala de aula. Bom, deixa eu trazer dois relatos como exemplos, tá? Nós fizemos uma pesquisa a partir de 3 séries do ensino básico aí, né? 5º ano, 9º ano, 3º ano. E era um experimento muito simples, né? Os alunos ficavam olhando uma vela queimar, certo? E faziam perguntas. Aí eu ia perguntar, o que tem a ver uma vela queimar no 5º ano? Bom, tem a ver que no 5º ano eles estavam trabalhando estados físicos da matéria. Tem líquido, tem sólido e tem gás. O experimento cabe ali. No 9º ano, a questão era sobre reações químicas. Aqui tem reação química. No 3º ano, o assunto era hidrocarbonetos e combustão. Aqui tem hidrocarboneto e combustão. Percebe que a gente está aí trabalhando com uma espiral, né, a gente está usando o conhecimento que depois volta um pouco mais complexificado, depois volta de novo lá no 3º ano. E em cada ano da escolaridade aí, surgem perguntas diferentes. O que você vai perceber depois, e já vai aparecer ali, é que os equívocos de conceito também vão se acumulando ao longo da escolaridade, né? E se eles não se manifestam, a gente vai saber que eles existem, certo? Os alunos faziam perguntavam que bem entendessem. Tá? E há perguntas que surgem aí que a gente nem pensaria em falar durante a aula, mas a gente só percebe que era um problema quando a gente lê o que está escrito aí, né? Eu só quero comentar que pelo tempo aqui, eu vou só trabalhar da parte da pergunta e não da pesquisa, porque a pesquisa foi debatida ontem nos grupos aí e será ainda hoje, tá? Dos alunos que fizeram parte dessa atividade, em várias escolas, em várias cidades do estado, apareceram mais de 1000 perguntas, das quais uma pequena porcentagem continha erros de conceito científico. Alunos que já tinham
tinham aquela ideia anteriormente, não compreenderam e postergaram. Bom, se eu olhar esse gráfico aí, eu posso ter conclusões equivocadas também, olha só. No quinto ano, houve 3 perguntas com falhas. No nono ano, 13. E no terceiro ano do médio, 28. A conclusão é óbvia, quanto mais se estuda, menos se aprende. Isso não é isso. Né? Quanto mais se avança na escolaridade, maior a ousadia de fazer pergunta. Né? Então, eles querem perguntar coisas. No terceiro ano, eles querem perguntar coisas que eles demonstram que eles têm mais conhecimento. Né? Então, eles provocam também umas derrapagens aí. Né? Claro que essa não é a causa, e a causa depois a gente vai ver em seguida uma ideia, uma proposta de solução para isso aí. Bom, mas vamos só aguardar que das perguntas trazidas por alunos, né, 4% tinham uma falha de conceito. Deixa eu mostrar uns exemplos, tá? No quinto ano, por exemplo, que gases tem na vela? Eles já sabem que existem gases, né? Que estão estudando estados físicos, é isso? Mas uma vela não tem gases. A gente não vai discutir agora respostas, né? Porque a gente não deu resposta nenhuma para eles, né? Cada ação em cada série depois demandou processo de pesquisa, os grupos foram pesquisar, houve a elaboração de um projeto de resolução disso, formação de grupos, eles pesquisaram, trouxeram, apresentaram, como se viu ontem nos trabalhos dos alunos aí. Foram para pesquisa, argumentaram, discutiram, vieram para a sala de aula, apresentaram para os colegas, corrigiram as suas respostas. Então, houve uma construção de resposta, não uma recepção, né, de resposta, então, tá? Essa parte do trabalho eu não trouxe aqui, tá? No nono ano, por que a cera da vela derrete em vez de queimar? No terceiro ano, do que é feita a cera para fazer com que ela não suma? Tá ali, certo? Ele viu a cera, uma parte da parafina escorrendo ali, né? Mas ele não se deu conta que quando termina, cadê o resto? Né? Então, são perguntas que anteriormente já devia ter capacidade já de ir adiante nessa discussão. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é isso aqui. Fizemos o mesmo experimento para 22 professores da área científica, matemática, química, biologia e física. Química tinha um só. Então, matemática, biologia e física, de um curso de pós-graduação em educação no campus do IFSU, que não é Fernando Soares. Tá? Certo? Vemos exatamente a mesma prática, a mesma pergunta lá. Fui lá numa noite, né? E acendi a vela, né? Tudo fechado, e eles começaram a perguntar, né? Há uma parte da prática que é bem interessante, assim, a gente apaga a vela e ela acende, assim, milagrosamente, né? Só com calor, e aí eles fizeram perguntas também. Mesma coisa, mesmo processo de rotina, né? E ficou ruim lá, né? Mas 32% das perguntas com falha conceitual. 32%. Quanto que era lá dos alunos lá? 4. Tá? Bom, isso prova, quanto mais se estuda, não é isso, né? Isso prova que quando a gente vai criando coragem para perguntar, saem perguntas em vários sentidos e algumas delas vêm com isso. Por que será que no terceiro ano houve mais perguntas com problemas científicos do que no nono, do que no quinto, e aqui mais ainda? Agora vem uma proposta de compreensão disso aí, né? Antes disso, esqueci, olha só, as perguntas dos professores, tá? Como é que um cordão tão fino consegue manter a vela acesa? Tem um material especial? Professor, existe elemento químico no processo da queima da vela? Quando a parafina derrete, se transforma em outros componentes. Há algumas confusões assim entre substância e elemento, né? Mas não é. Né? Os elementos, substâncias, depois de derretidos, são os mesmos da vela nova. E como que ocorre a queima de uma substância sólida se a queima só ocorre com a parafina líquida? Então, todas essas frases aí têm algum problema de não compreensão de causas anteriores, de composição, de linguagem científica, né? E aqui estou falando com professores que supostamente fizeram vestibular no momento da vida aí. Uma ideia.
Tá? Por que os professores trouxeram até o fim da sua vida de estudante agora, eles estavam em pós-graduação, problemas desse jeito aí? Uma proposta de compreensão disso aí. Porque eles a vida inteira aprenderam nas suas salas de aula lá a fazer memorizações, repetições, né? Sem interpretação, sem trazer o contexto do que eles fazem para a sala de aula, sem que se ensinasse lá na sala de aula algo que tivesse sentido, significado e importância para ele. Ele aprendeu lá que a vela queima quando está líquida, então, ou ele viu isso aí, é isso que ele acha no resto da vida. Se a gente não compreender que ele tem essa dificuldade, jamais isso vai ser corrigido, né? Então, só que essa forma de trabalho, essa forma de ensino, essa forma de ação, de prática do professor, que esse professor aprendeu lá quando ele era no ensino médio, é a mesma que ele aplica hoje na escola dele, né? Por isso que o aluno dele lá na escola, no terceiro ano do ensino médio, tem um grau alto de perguntas com problemas, né? Um pouco maior do que o nono ano, um pouco maior do que do quinto ano, né? Quanto mais se avança na escolaridade e mais se repetem as práticas dos professores, nossas práticas, né? Mais se acumulam esses problemas aí. E a dificuldade que vai acontecer é de que, quando termina a obrigação de estar ali o aluno, ele se forma, né? Aquilo perde sentido para ele, para ir para frente, então, aí. O que eu quero mostrar aqui é que a pergunta que o aluno faz para a gente, ela não é isenta de posicionamento, ele se posiciona pela pergunta, né? Não é uma neutralidade nessa discussão aí. Ela revela interesses que ele tem, problemas que ele quer resolver. A pergunta mostra conhecimento que ele já tem constituído de outras ações de professores, né? Mas o que eu quis mostrar hoje aqui é que ele também mostra falhas conceituais decorrentes da sua ação e da ação dos professores em séries anteriores, ou em outras disciplinas, ou mesmo do próprio professor que está trabalhando, então, aí. A proposta que eu trouxe é de, a partir do processo de permitir que o estudante pergunte, mas não que pergunte dúvida só do momento ali, né? Mas que ele pergunte o que ele quiser saber daquele assunto, dentro do assunto que está no horizonte do professor, naquela sua disciplina, que se possa receber essa pergunta aí em um momento, lá dentro da semana, do trimestre, e tentar identificar isso aqui, e a partir disso construir, então, um processo de trabalho aí ao longo daquela semana ou daquele mês lá. A ideia que se passa aí é que isso exige desacomodação, isso provoca um desconforto, né? No professor. Ele tem que trocar a sua prática. Talvez o que ele vá fazer numa turma seja diferente da outra turma, e diferente da outra turma, tem que preparar aulas diferentes, porque são perguntas que são diferentes, né? Vai organizar grupos de pesquisa lá dos seus alunos, que também são diferentes, né? Isso poupa tempo de trabalho, mas na sala de aula, mas existe uma preparação até de espírito maior fora dela. Então, essa pergunta aí, que vai gerar uma busca pela resposta, aí se desencadeia então a ideia de pesquisa em sala de aula, do educar pela pesquisa, que não é pesquisa científica, mas uma pesquisa propedêutica, né? A científica permite descobrir coisas, né? Essa aqui permite aprender coisas, é uma outra dimensão de compreensão de pesquisa. Então, o que eu trago é que a motivação da pesquisa, ela não pode ter essa bifurcação aí, né? Ela tem que ter uma linha só, que é a pergunta feita pelo estudante, né? É essa pergunta que vai originar, que vai trazer o que dá significado de fato para o jovem aí, né? Não vou entrar nessa discussão, porque ontem os grupos que se apresentaram já trouxeram a discussão, eu acho que hoje vai voltar a aparecer, né? Os três momentos aí, então a pergunta do aluno, que foi o que eu discuti agora aqui, né? A busca de respostas, que trabalha pela discussão, construção de argumentos, né? Articulações internas no grupo, e a comunicação. Qual é o problema que surge quando se faz um processo desses aí?
É que quando o aluno pergunta, quando ele busca o processo de pesquisa, quando ele traz respostas para a sala de aula, que ele construiu, quando ele comunica, e é talvez corrigido por um outro colega, e ele constrói o conhecimento dele, ele vai ter novas dúvidas. Então ele vai para uma espiral maior. Ele tem, esse é um processo sem fim, não sei se parece, né? Quando ele faz tudo isso, ele cria novas dúvidas, em um nível de complexidade maior. E vai buscando, então, outros níveis de proficiência também. Acho que é isso, né? Só as referências que eu trouxe ali, né? E os trabalhos das colegas aí que ontem apresentaram e hoje ainda vão apresentar, trazem também esse referencial teórico que a gente está trabalhando ao longo do curso aí. Certo, gente? Obrigado a vocês.